Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Uma boa tarde para você que está aí participando conosco nessa tarde de quarta-feira do nosso programa Pastoreio Católico. É uma alegria, mais uma vez, poder ter a possibilidade de, através desse meio de comunicação, atingir tantas pessoas que hoje pode ouvir a palavra de Deus e, de fato, está buscando uma vida nova em Cristo Jesus. Eu convido você a rezar comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossa Mãe querida, passe na frente e ela possa ir até você nesta tarde. Você que talvez está passando por um momento difícil, talvez você esteja até mesmo dirigindo o seu carro, no seu trabalho, talvez você esteja no hospital, participando de algum exame, ou até mesmo internado para se recuperar de uma enfermidade. Você que está aí em todas as cidades do nosso país e até mesmo você que possa estar nos assistindo em outros cantos do mundo. Que Nossa Senhora hoje, a Rainha do mundo, a Rainha dos povos, a nossa Rainha, a Mãe do Perpétuo Socorro, possa entrar na sua vida e assim ela fazer diante de Jesus a mesma coisa que fez nas bodas de Caná, fazer a intercessão pelo seu pedido. E hoje eu quero trazer um tema para nós refletir, um tema sobre a parábola do filho pródigo. Uma parábola muito conhecida, pois utilizamos essa parábola para muitos momentos da nossa liturgia católica, especialmente quando vamos fazer a nossa penitência, a nossa confissão. E a palavra de Deus está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 24. E diz que um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre ele os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos, guardar os porcos, e desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Esta passagem, que nós temos como título a parábola do filho pródigo, podemos dizer que tem 3 personagens: o pai, o filho mais novo, o que pede a herança ao pai, e o filho mais velho, que permanece com o pai. Mas hoje, de maneira especial, eu não quero tratar aqui nesse nosso programa nem do filho mais novo, o filho pródigo, que vai e faz todas as suas artimanhas e depois volta arrependido, nem do filho mais velho, que de uma certa maneira tem um coração fechado, até mesmo egoísta, orgulhoso, de não receber o filho, o irmão de volta. Mas eu quero trabalhar hoje, meditar com você, a figura do pai. O pai que tinha sempre os braços abertos para o seu filho. Ele é conhecido por sua disposição de esperar, de se doar e acolher seu filho perdido. O pai estava sempre de braços abertos. E imagine só a história desta parábola. Um pai que vivia, acredito, em uma fazenda onde tinha muitos bens,
amava os seus filhos, fazia de tudo, de bom e do melhor para os seus filhos. Jamais imaginaria que o filho mais novo pudesse talvez dar uma decepção para ele. E foi justamente isso que vai acontecer. O filho então, já enjoado, chateado da sua vida cotidiana na fazenda, quer conhecer novos mundos, conhecer novos horizontes, conhecer novas pessoas, ter novas aventuras. E então chega ao pai e pede ao pai que dê a sua parte da herança. Eu sempre digo que o pai tinha duas opções. Agia energicamente com o filho, dizendo que não, ele não tinha ainda responsabilidade para poder estar realizando esta obra, ou senão ele fazia aquilo que ele acabou tomando a decisão, de doar ao filho a sua herança. Mas imagine só o coração daquele pai. O coração daquele pai que estava vivendo esse momento, esta situação. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é pai e tem seus filhos, você sabe, né, a dor que dá quando perde um filho. Quando um filho sai de casa, que se envolve no mundo das drogas, no mundo da prostituição, que se envolve no mundo do roubo, do homicídio, ou até mesmo perde, né, o seu próprio filho com situações desastrosas. A dor de um pai, a dor de uma mãe é muito grande mesmo. E talvez você já passou por isso. E é por isso que hoje eu trago esse tema, onde eu quero abrir o nosso coração da mesma maneira que o pai abriu os braços dele para o seu filho. A primeira atitude, o primeiro abraço do pai é braços abertos para entregar. No versículo 12, nós vemos isto, quando o filho pede a sua parte da herança para ir embora. Quando o filho pediu a sua parte, o pai certamente ficou triste, mas não hesitou em entregar sua parte. Esta disposição mostra que o pai tinha braços abertos para o seu filho, para o que ele precisasse. Quantas vezes os nossos filhos procuram os pais para conversar, para dialogar, para dar um abraço, e os pais não têm esta postura de entrega. Às vezes até dá bronca nos próprios filhos. Lógico, a gente entende. Às vezes um pai passa o dia inteiro no trabalho, chega em casa cansado, quer descansar um pouco, quer relaxar um pouco, né? Toma um banho, deita, descansa. Aí vem os filhos que necessita dessa presença paterna, necessita desse abraço do pai. E às vezes os pais acabam não entendendo isto e até mesmo ofendendo seus filhos, até mesmo maltratando e rejeitando um sorriso, um abraço do seu filho. Por isso que hoje nós temos que aprender com o pai do filho pródigo. Mesmo diante do sofrimento que ele estava passando, ao ver o filho querer sair de casa, ele abre os braços para se entregar. Ele se entregou totalmente ao filho e fez aquilo que o filho estava necessitando. Lógico, naquele momento, o filho estava necessitando o quê? Da sua herança, para poder ir embora. Mas não são essas necessidades somente que os filhos necessitam. Às vezes, os filhos necessitam de um abraço, de um pai que senta com os filhos, educa os filhos corretamente, um pai que se entrega aos filhos até para brincar com os filhos. Imagine só uma criança de 4, 5 anos, né, que chega, cai no colo do pai, brinca com o pai, quer às vezes até pegar uma pasta de dente, brincar com o rosto do pai. E aí aquele pai severo não aceita esta brincadeira e os filhos acabam se sentindo um pouco rejeitados. E aí o que vai acontecer? Os filhos que se sentem rejeitados, eles vão encontrar isso lá fora. Eles vão encontrar isso lá fora, onde tem pessoas, onde tem um mundo para nos oferecer. E aí acaba levando os nossos filhos
à perdição, levando para o mundo. Então, abra os seus braços, se entrega, você que é pai, você que é mãe, você que exerce essa figura de liderança no meio da comunidade, tenta abrir os seus braços, se entregar verdadeiramente àquilo que Deus está proporcionando para você. Eu faço essa pergunta para você, pai, mãe, pessoas que vivem como pai, né? Quantas vezes você dá um abraço em alguém que pede um abraço? Às vezes uma pessoa está precisando unicamente de um abraço, às vezes um carinho, uma atenção, mas os pais às vezes não percebem isso. E aí o mundo está cheio de pessoas maldosas que querem nos abraçar, especialmente o inimigo, o demônio quer abraçar os nossos filhos. E ele vai e abraça e retira os filhos de dentro da nossa casa, de dentro do nosso lar. O segundo tipo de braços abertos é o braços aberto de esperar. A constante lembrança que o filho tinha do pai era de alguém disposto a receber quem precisasse de sua ajuda. Sabia que até mesmo os funcionários eram bem tratados em sua casa. Lá no versículo 17, quando o filho toma a decisão de voltar para casa, ele lembra desse fato. O seu pai sempre estava esperando as pessoas com quem ele convivia. Então, muitas vezes, nós temos que também ter esses braços abertos para esperar. Esperar uma pessoa que saiu de casa, esperar uma pessoa que nos abandonou, esperar uma pessoa que a gente tem uma grande consideração por ela, mas de repente ela se afastou de nós. E a gente percebe que isso machuca muito as pessoas. Quando a gente tem uma afinidade com alguém, quando a gente tem um carinho especial com uma pessoa, e de repente essa pessoa ela vai se soltando, ela vai se soltando de nós e vai se tornando livre da nossa presença, e aí a gente quer fazer de tudo para que essa pessoa não se desgruda da gente. Mas às vezes nós temos que deixar e ter essa sentinela de estar esperando sempre a volta desta pessoa. Se for da vontade de Deus, um dia esta pessoa vai esperar. Por isso o Papa Francisco, ele já diz isto em uma conferência para casais. Ele dizia assim: pais, não se afastam dos seus filhos, mas não abandone-os, não deixem eles sós, né? Ou seja, não prendê-los, não prende os seus filhos, mas não se afastam deles. Às vezes nós queremos prender as pessoas que nós amamos para junto de nós, mas com isso a gente acaba até mesmo se afastando dessas pessoas. Então, é necessário esta dimensão do esperar. A terceira atitude do pai é os braços abertos para acolher as pessoas. O filho pródigo voltou para o pai e ele disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas me trata como um dos seus empregados. E o pai abriu os braços para ele. O pai abriu os braços para acolher o filho dele que estava ausente. Assim nós devemos também acolher as pessoas. No meio da igreja, na comunidade cristã, muitas pessoas se afastam da igreja. Se afastam por diversos motivos. Às vezes, problemas de relacionamento com pessoas, às vezes de relacionamento, teve um problema com o padre, uma discussão com o padre daquela comunidade. Às vezes é o contra-testemunho de pessoas da comunidade que vai afastando as pessoas do nosso meio. Às vezes é a maneira com que nós vamos tratando o outro, né? Uma maneira grossa, uma maneira estúpida, uma maneira de não acolhimento. Aí as pessoas acabam se afastando. Mas um dia, com certeza, essas pessoas vão sentir necessidade de voltar para a casa de Deus, para a casa do Pai. E aí qual é a nossa missão? Saber acolher aquela pessoa com muita atenção, com muito carinho, e dizer para aquela pessoa: olha, como que você fez falta no nosso meio,
Como que você fez falta aqui junto conosco? Porque cada pessoa que nós perdemos no meio da nossa comunidade é uma pessoa que estamos perdendo para Deus, né? Talvez ela pode até ir para outras religiões ou até mesmo para outra comunidade, mas o nosso grupo, a nossa comunidade perdeu aquela pessoa. Então, esse sentimento de acolher, o pai acolheu o seu filho, um abraço tão grande que acredito que o filho jamais imaginaria que o seu pai pudesse estar acolhendo o seu filho daquela maneira. Mas o pai o acolheu, o pai o amou, o pai sentiu tanta vontade de estar com seu filho que ele foi ao encontro do filho. E aí começou uma festa porque o filho estava perdido e foi ser encontrado. Então, meus queridos irmãos, hoje nós temos que, com o olhar de pai, o pai do filho pródigo, nós temos que ser esses pais. O pai que sabe se entregar, o pai que sabe esperar, o pai que sabe acolher. Quero contar para vocês uma pequena historinha que um dia eu ouvi de um testemunho de um casal dando uma palestra. A história era assim: havia uma família que tinha uma única filhinha. O pai trabalhava numa empresa e, de fato, era um trabalho muito cansativo. Um dia, ele chegou em casa e a filhinha olhou para ele e perguntou assim: papai, quanto é que o senhor ganha por hora lá no seu trabalho? Aquele pai cansado, nervoso, chateado, né, deu uma bronca na filha e até mesmo, né, deu um empurrãozinho nela, e ela foi para o canto dela chorar. E ele foi para cima, né, deitou na cama e dormiu. Passou algumas horas, ele levantou e lembrou do que ele tinha feito e o remorso veio. Então ele chamou a filha e falou assim: olha, eu não sei por que você quer saber quanto o papai ganha por hora. Nem a sua mãe fica interessada nisso, preocupada com isso. Mas olha, o papai ganha tanto por hora. E aí aquela criança voltou lá para baixo, onde que ela estava, feliz da vida, porque o pai tinha dado uma resposta para ela. Ela então foi juntando um dinheiro, e um dia o pai chegou. Ela então disse assim: papai, hoje o senhor pode me vender 1 hora do seu tempo? Eu tenho o valor que o senhor ganha lá no seu trabalho para mim poder ter 1 hora do seu tempo. Então, muitas vezes, nós achamos que amar os nossos filhos é dar uma boa escola, uma boa faculdade, está dando tudo o que os filhos precisam. Mas muito mais do que isso, os nossos filhos precisam de atenção, de carinho, de amor, precisam de contato, um abraço, um beijo, né? Às vezes nós ficamos assim, vivendo um mundo muito machismo. Eu não posso abraçar o meu filho porque ele é homem, eu não posso dar um abraço, não posso brincar com meu filho porque ele é homem. Não, nós temos que ser afetivos. Nós somos pessoas afetivas. As pessoas necessitam disso, necessita desse abraço, necessita desse sentimento, necessita dessa graça. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, faça essa experiência. E se você é filho e está me assistindo, se seu pai ou sua mãe não são afetivos com você, não são atenciosos com você, começa você a fazer isto. Começa você a dar esse carinho para os seus pais. Vai até ele, fala: benção, pai, estava com saudade do Senhor, deixa eu dar um abraço, deixa eu dar um beijo no Senhor. Mesmo que no início, talvez ele fique um pouco meio acanhado com isso, mas com o tempo, você vai conquistando o seu pai, conquistando a sua mãe, conquistando as pessoas. E é isso que nós precisamos de fazer: conquistar as pessoas para estar perto da gente. Porque quando as pessoas estão perto da gente, a gente tem mais possibilidade de ajudar o outro com um conselho, estando vivendo esta harmonia. Então, procure na sua vida estar caminhando com as pessoas que você precisa, que você gostaria de estar junto com você.
que você possa ter essa atitude de entrega, de espera e de acolhimento. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde, né? Nesta tarde. E partindo agora para uma pequena catequese, né? Uma catequese. Então, eu quero hoje iniciar falando sobre os 7 sacramentos. Nós temos 7 sacramentos. O que são sacramentos? São sinais, né, sensíveis, invisíveis, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os 7 sacramentos são instituídos por Jesus Cristo. No Novo Catecismo da Igreja Católica, os 7 sacramentos vêm dividido em 3 grupos. Os sacramentos da iniciação cristã, o sacramento da cura e o sacramento do serviço. O sacramento da iniciação cristã é o batismo, a Eucaristia e a confirmação. O sacramento do serviço é o matrimônio e a ordem. E o sacramento da cura, a unção dos enfermos e a penitência ou a confissão. Iniciando, né, sobre os 3 sacramentos da iniciação cristã, o batismo. O batismo é o primeiro sacramento. Ninguém pode receber nenhum outro sacramento se não receber o sacramento do batismo. Antes de sermos batizados, nós não podemos dizer que somos cristãos. Um dia desses, um jovem que já fez o SEGME aqui conosco, participava das missas, me procurou e me disse assim: padre, eu sou cristão. Aí eu perguntei: que bom, você é batizado? Não. Então você não é cristão, você é pagão. Porque quem não é batizado não pode ter o título de cristão. Somente é cristão aquele que é batizado. O batismo, então, é a porta de todos os demais sacramentos. Então, antes de ser batizado, criança ou adulto, eu sou pagão. A partir do momento que eu sou batizado, eu passo, então, a ser cristão. E o que o batismo nos confere? O batismo nos confere 3 graças sobrenaturais. O batismo nos livra do pecado original, o pecado que é hereditário, nascemos com ele, que é o pecado de Adão e Eva, que cometeu lá no paraíso, e foi devido ao pecado de Adão e Eva, né, que eles foram expulsos do paraíso, e aí Deus prometeu a salvação, o Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira atitude do batismo é nos livrar do pecado original. A segunda atitude é que o batismo nos faz filhos de Deus. Antes de sermos batizados, nós também não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Com o batismo, nós passamos a ser filhos de Deus. E a terceira virtude do batismo é que nós começamos a pertencer à igreja, a uma comunidade cristã, que no caso nós somos católicos, então você passa a pertencer à igreja católica. E a partir do momento que você é batizado, você começa a ter os seus direitos e os seus deveres como cristão católico na sua comunidade. Algumas perguntas que as pessoas fazem a respeito do batismo. Uma mãe que é mãe solteira pode batizar o seu filho? Toda pessoa, independentemente do pecado dos pais, pode procurar a igreja para batizar os seus filhos. Todo cristão batizado tem o direito de batizar os seus filhos. Muitas pessoas, muitas paróquias exigem que os pais casam. Não tem esta exigência. A criança não tem culpa do pecado ou da maneira com que os pais estejam vivendo, tá? Então, toda pessoa pode ser batizada. Agora, os padrinhos da criança, a igreja, então, exige que sejam casadas na igreja. Por isso que, muitas vezes, nas nossas secretarias da paróquia, nós temos essas pequenas confusões. O pai chega: eu quero batizar o meu filho, os padrinhos não são casados, mas não pode. Aí começa, então, toda aquela confusão ou aquele diálogo que deve ter numa secretaria paroquial, né? De mostrar para os pais que os pais não precisam ser casados, mas os padrinhos têm que ser casados na igreja. Então, o batismo, ele nos leva a esse entendimento.
Agora, muitas pessoas batizam só por uma situação social. O batismo não é isso. O batismo é um sacramento. O batismo é algo divino. Divino que nos leva até uma experiência profunda com Jesus. E a partir do batismo, eu então começo a ter então as minhas obrigações, especialmente de ser um apóstolo, um discípulo missionário de Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida sobre o santo batismo ou alguma coisa daquilo que nós estamos falando, você pode enviar para nós as suas perguntas e pode enviar também, cada um de nós estaremos prontos para responder. Também eu quero convidar você que está nos assistindo, se você deseja receber diariamente uma meditação que eu faço e envio para muitas pessoas, você pode me mandar o seu WhatsApp no meu telefone. O meu WhatsApp é 9191 8019, 9191 8019, ou seja, 94, que é o nosso DDD, 99191 8019. Tá? 8019. Aí você me manda, eu adiciono você e diariamente você vai receber a minha mensagem, onde eu faço uma meditação com um versículo da Sagrada Escritura. Vamos pedir a Deus então uma bênção toda especial. Você que está aí na sua casa e que deseja receber a bênção da água, pega também a bênção da água. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar esta água e todos aqueles que a beberem e aspergirem em sua casa pode ser livre de todas as insídias do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba essa água. E vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, que ela possa te abençoar com o seu manto sagrado. Ó Virgem Santíssima, passa na frente e vai entrando em todas as casas, todas as pessoas que nesse dia entraram no nosso programa para assistir todo o programa ou pelo menos para assistir uma parte do nosso programa. E divulgue o nosso programa, convide os seus amigos para que a gente possa cada vez mais crescer evangelizando. Tudo por Jesus, nada sem Maria, Jesus vive e é o Senhor. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje, quarta-feira, aqui na Catedral, temos a nossa missa de cura e libertação. Você é nosso convidado a participar vindo aqui para a missa ou assistindo, pelos nossos canais sociais. Que Deus te abençoe. Foi um prazer e uma bênção estar com você nesta quarta-feira. Receba o meu abraço e a minha bênção e eu estarei orando por você nesta quarta-feira.